Glória a Deus. Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Vamos se assentar em nome de Jesus. Que bom que aqui estamos nesta manhã e viemos na casa do Senhor neste domingo adorar o Senhor. É bom adorar o Senhor, é bom louvar o Senhor, é bom engrandecer o Senhor todos os momentos da nossa vida. Nós temos passado aí por umas tribulações, né? O mundo inteiro está, muitas tristezas, muitas notícias ruins, mas nesse momento em que nós adoramos o Senhor, nesse momento que nós bendizemos ao Senhor, nós temos forças, nós somos, é trazido a nós combustível, né? E nós somos revigorados espiritualmente, a nossa alma, vem esperança, vem a vontade de lutar novamente. Aquele que está fraco, aquele que está desanimado, é renovado as suas forças quando você adora o Senhor verdadeiramente. Você sai da adoração do Senhor muito mais fortalecido, para que você possa enfrentar todas essas cargas malignas, né? Negativas que estão sendo jogadas aí 24 horas pela televisão, pela internet, pelas pessoas. Mas quando nós adoramos, nós deixamos esta carga aí de lado e começamos a entrar numa outra atmosfera, né, de poder, de autoridade, e aí revigora todo o nosso coração, a nossa fé também. Amém? Hoje eu trouxe uma mensagem que fala, tem tudo a ver com aquela mensagem que já está no nosso YouTube, que é Minha Carne e Meu Sangue. E hoje eu quero falar especificamente do sangue de Jesus. Nós, às vezes, eu vejo que nós, né, no geral, quando eu falo todos nós temos uma compreensão não muito perfeita do que é o sangue de Jesus. Nós usamos o sangue de Jesus, tem poder, falamos do sangue, mas nós não entendemos como que isso acontece. Assim como a mensagem que foi dada a respeito, né, da minha carne e meu sangue, o que é a Santa Ceia. Então nós precisamos entender. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Senão nós nos tornamos marionetes, nós nos tornamos os religiosos dentro da igreja, porque se você entender, você não vai ser enganado por ninguém, porque a palavra de Deus, ela sempre será a verdade para a nossa vida. Amém? Então, abra em Hebreus capítulo 9, versículo 7. O título da mensagem hoje é O Sangue de Jesus. Eu vou ler esse versículo e nós vamos entender. Diz assim a palavra do Senhor: No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Veja, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica automaticamente pelo pecado da ignorância. Agora, o pecado consciente, aí você precisa conversar com Deus, porque tem que haver arrependimento. Por quê? Porque você fez consciente. Agora, por isso que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, volto a dizer, né? Assistam aquele vídeo, né? Aquela mensagem que está no YouTube, Minha Carne e Meu Sangue, para que você possa entender como que isso acontece no mundo espiritual. E por quê? Então, o sangue de Jesus, ele era levado pelo sacerdote, para quê? Para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, inclusive o pecado deles, do próprio sacerdote. Se o sacerdote ele entrasse nesse lugar, Santo do Santo, em pecado, ele morria na hora. Ele morria na hora, porque é um lugar que a pessoa tinha que estar lá realmente purificado. Por isso que era feito o sacrifício antes do animal. Nós sabemos que agora nós não usamos mais sangue de animais para remissão de pecados.
E o que nós usamos? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é eterno. O sangue de Jesus está à disposição de cada um de nós para a remissão dos nossos pecados. Amém? Não precisamos fazer mais esse ritual, porque o que Jesus fez na cruz já vale para todos e para todos sempre. Não vai ter problema mais nenhum. Nós não precisamos voltar a fazer sacrifícios, porque Deus não se agrada de sacrifício, mas sim agora de obediência à palavra do Senhor. Por que o sangue é tão importante para Deus? Vamos entender isso. Primeira coisa, o sangue é o primeiro elemento de expiação. Nós vemos aqui o que é expiação? É perdão dos pecados. Então é pelo sangue de Jesus que Jesus perdoou os nossos pecados. Pelo sangue dele derramado, foi perdoado os nossos pecados. E quando nós pecamos, é o sangue de Jesus que ainda continua perdoando o nosso pecado. Só que agora nós temos que ter o quê? Arrependimento. Nós temos que nos arrepender para que os nossos pecados sejam perdoados. João Batista, Jesus pregava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Não adianta apenas pedir perdão. Você tem que se arrepender primeiro, para que o pedido de perdão tenha validade através do sangue de Jesus. Amém? Mas por que precisamos dessa expiação? Por que nós precisamos desse pecado? Desde o pecado lá no Éden, quando o homem pecou, Adão e Eva pecou lá no Éden, o homem se viu separado de Deus. Então, o pecado, ele te separa de Deus. Então, desde o Éden, nunca mais ninguém viu a Deus. Lá no Éden, Adão e Eva via Deus, conversava com Deus, né? Porque tinha a dimensão espiritual, o reino de Deus era junto com o reino físico, o nosso mundo físico. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecam, esses dois mundos se separam. E o homem nunca mais vê a Deus. E hoje nós ouvimos Deus através da palavra, né? Deus fala através. Por isso que aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Então Jesus falou que Jesus é a palavra, o verbo que se tornou carne, a palavra que se tornou carne, a profecia de que ele viria se tornou verdade, carne. Ou seja, Jesus falou: sem mim não podeis fazer nada. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, a palavra do Senhor. Então, se você quer falar com Deus, se você quer ouvir Deus, falar com Deus é através da oração. Porém, se você quer ouvir a Deus, através da palavra. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: antigamente Deus falava de várias maneiras através dos profetas, aos nossos pais. Mas hoje Ele fala através do Filho, né, a quem Ele instituiu o herdeiro de todas as coisas. É por Ele, é pela palavra que nós ouvimos a Deus. Não ouvimos no nosso ouvido físico, mas sim no nosso ouvido espiritual, que é o nosso coração, né, que a Bíblia diz coração, que é o nosso espírito. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Mas quem é que ouve a Deus? Né? Todos conseguem ouvir a Deus? João 9:31. Então, João 9:31 diz o seguinte: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme, que respeita, obedece e pratica a sua vontade. Ah, pastor, Deus não consegue ouvir o homem. Não é que ele não ouve o pecador, ele consegue ouvir o pecador, mas ele não pode dar ouvido ao pecador, ou seja, ele não pode atender os pedidos do pecador. Ele só pode atender o pedido daquele que é justo, aquele que está na palavra dele. Às vezes nós vemos até pecadores que estão sendo abençoados porque tem alguém intercedendo por ele, né? Se nós chegamos aqui pecadores, todos nós éramos, é porque alguém justo orou por nós, né? Foi na igreja, orou, evangelizou, fez uma oração por nós, para que a gente visse Jesus
e viesse à casa do Senhor, aceitasse Jesus, e aí você foi se limpando através da palavra de Deus. Então, desde esse pecado de Adão e Eva, o que acontece? É por isso que Deus odeia o pecado, né? O pecado é odiado por Deus, por quê? Porque ele separa o homem dele. O pecado separa o homem de Deus, como aconteceu lá no Éden, foi separado. E aí veio Jesus com o seu sangue, né? Derramou o seu sangue, para quê? Para que nós pudéssemos voltar. Sem o sangue de Jesus, ninguém volta ao Pai. Ninguém volta ao Pai. Não é uma igreja, não é uma religião, não é um banho de água no rio dizendo que é batizado, não é uma confissão somente que vai te levar a Deus novamente. Nós só vamos a Deus novamente pelo sangue de Jesus. Por isso que Jesus falou, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. Ou seja, não vai morar com Deus, não pode estar perto de Deus, não pode ouvir Deus, não pode ser ouvido por Deus. Não que Deus não ouça, não que Deus não sabe de todas as coisas, mas a palavra dele diz, os meus olhos estão sobre o justo da terra. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para todos aquele que nele crê, não venha perecer, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o sacrifício que Jesus, o derramamento de sangue de Jesus na cruz, ele só funciona para aqueles que crêem em Jesus, para aqueles que realmente aceitaram a Jesus, não apenas tiveram um namorico, né? Hoje nós vemos aí os casais, podemos fazer essa comparação. Tem pessoas que namoram, usufruem de todo o benefício de um relacionamento entre homem e mulher, porém não são o quê? Casados. A Bíblia chama isso daí de fornicação, ter relacionamento, né? Sem ser casado. Então toda pessoa que quer ter um relacionamento com Deus, mas não quer ter uma intimidade, não quer aceitar Jesus, não quer receber o sangue de Jesus, não quer viver uma vida de santidade, ou seja, a Bíblia diz, sem santidade não veremos a glória de Deus. E aquele que aceita Jesus, né, até aceitou de coração, mas no meio do caminho começa a adulterar. Ou seja, a pessoa casou, realmente ela tinha sentimento, quis ficar com aquela pessoa, gostava da pessoa, prometeu diante de um juiz, diante de um sacerdote, que seria para o resto da vida, mas no meio do caminho começou a pular cerca. Ou seja, é aquela pessoa que está dentro da igreja, até o começo foi bom, mas no meio do caminho começou a adorar a outros deuses. E um Deus que mais as pessoas adoram hoje, dentro da igreja, é o Mamon, que é o dinheiro. Né? A Bíblia diz, Jesus falou, olha, o maior concorrente de Jesus na vida dos homens é o Mamon. Esse concorre e a maioria está caindo. Existem até igrejas que pregam apenas para adoração de Mamon, porque tudo visa o lucro, o dinheiro, e não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Assista uma outra mensagem nossa aqui, que nós colocamos, o dar e receber no reino de Deus. Uma mensagem, irmãos, duas mensagens. Ontem à noite eu estava até assistindo de novo essas mensagens. Então vamos lá. Então nós sabemos que Deus odeia o pecado, por quê? Porque ele separa o homem de Deus. Somente o amor de Deus, que fluiu através do derramamento do sangue de Jesus, tem poder para apagar o pecado do homem. Então vamos entender, melhor dizendo. O amor de Deus, ele se manifesta para nós através do derramamento de sangue de Jesus. Nós vamos entender, irmãos, que essa palavra amor, ela é mal usada por nós, amém? Ela quer expressar algo grande de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe,
Mas, na verdade, nós usamos essa palavra de forma errada. Nós deveríamos usar, se nós formos olhar biblicamente, dentro da palavra de Deus, não é dessa forma que nós deveríamos usar, como nós usamos, todos nós usamos. Daqui a pouco nós vamos entender mais sobre isso. Então nós vemos que o amor de Deus por nós, ele é manifestado quando ele entrega o seu único filho e ali é derramado todo o sangue dele naquela cruz. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu filho. Então ele deu o filho para quê? Para derramar o sangue. O sangue de Jesus é que representa o amor de Deus para nós. Ninguém pode amar dessa maneira de entregar o sangue do seu filho. Nós vamos entender por quê. Levítico capítulo 17, 11. A única maneira de aproximar o homem novamente de Deus será através do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, você não se aproxima de Deus. Amém? Não é uma igreja, não é uma religião, não é um pastor, não é um sacerdote. Ninguém pode te aproximar de Deus. Há somente o sangue de Jesus. Aqui em Levítico, capítulo 17, 11, diz: pois a vida da carne está onde? No sangue. E eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Olha só. Então veja, toda aliança que Deus faz, está lá em Hebreus também, é através do sangue. Toda aliança que Deus fazia com o homem era através do sangue. A propiciação, ou seja, o perdão dos nossos pecados, a expiação é o perdão, mas a propiciação é quando você usa uma pessoa para entrar no seu lugar, para receber, para pagar o preço. Então Jesus, no nosso lugar, ele pagou o preço para que a gente recebesse. Não fomos nós que morremos na cruz. Quem morreu foi Jesus em nosso lugar. Então ele se colocou em nosso lugar para que a gente pudesse ter direito ao perdão dos nossos pecados. Pastor, por que é muito importante o perdão do pecado? Porque Deus não ouve a pecadores. Por que é importante nós não termos pecado? Porque o pecado te afasta de quem? De Deus. Ninguém vai para o céu estando no pecado. Por isso que essa doutrina que tem por aí, uma vez salvo, salvo para sempre, ela é errônea. Nós não somos salvos, nós estamos salvos. Porque nós podemos sim pecar, e se morrermos no pecado, nós vamos para o inferno. Por quê? Porque ninguém entra. Porque no momento que eu pequei, no momento que eu pequei, eu me afastei de Deus. Deus não olha para os pecadores. E tem gente que insiste em dizer que vai ser, não importa, porque Jesus já perdoou, a graça de Deus. Então, a graça de Deus nos ensina isso. A graça de Deus não é uma mãe que passa na mão na cabeça e deixa você fazer o que você quiser porque você é salvo. Só porque você participou de um ritual, de uma cerimônia de batismo. Claro, é como eu disse, você pode até ter começado bem, mas no meio do caminho você desviou. Então o caminho que nos leva à salvação é Jesus, a palavra de Deus. Nós vamos entender isso. Que aqueles que realmente estão em Jesus é que são salvos. Sem mim não podeis fazer nada. Não adianta você achar que porque você frequenta uma igreja, porque você dizima uma igreja, você oferta uma igreja, que você já comprou a sua bênção. Não, você não compra, não é vendido nada no céu. É pela graça, pela misericórdia de Deus, porque Jesus, ele pagou o preço. Então, a vida de Deus, vamos entender isso aqui? Pois a vida da carne está no sangue. A vida de Deus é representada por uma palavra que vocês já ouviram, os americanos usam muito, até dão nome às pessoas, Zoe, Z-O-E, Zoe, quer dizer a vida de Deus. Então, a vida de Deus está no sangue.
Se nós tirarmos o sangue do nosso corpo, a gente morre. Ou seja, o sangue tem vida. O sangue tem vida. A nossa vida está no sangue. Da onde vem a nossa vida? De Deus. Quando Deus sopra, o seu espírito em Adão, automaticamente invade o sangue de Adão. E ali ele começa a ter o quê? Vida. Então, a vida de Deus está no nosso sangue. Por isso que os satanistas, por isso que as pessoas que mexem aí com rituais demoníacos, eles usam sangue de animais, usam sangue de crianças, de bebê. Por isso que eles querem abortar a criança, porque para destruir, para entregar aos demônios. Por isso que eles sacrificam pessoas jovens. A gente olha aí na internet, infelizmente, a maioria dessas crianças que desaparecem, esses jovens, elas passam por muitas torturas sexuais, medo, para que a criança, quando ela é sacrificada, o jovem, ela está sentindo o extremo de medo, porque o sangue da criança está completamente cheio de energia negativa, medo, E aquilo lá, os demônios se alimentam daquilo. Por isso que eles fazem essa tortura, e eles usam o quê? Sangue. Você não vê nenhum ritual satânico, nenhum ritual de macumba, feitiçaria, se não houver derramamento de sangue. Por quê? Porque lá tem vida. Precisa de vida. O demônio, ele quer vida também. Ele se alimenta desse sangue maligno, com esses sentimentos malignos de sofrimento, de medo. Então ele precisa disso. É por isso que o sangue é o elemento principal num relacionamento com o mundo espiritual. A gente pode assistir os filmes aí, nada vem do nada, não é do sujeito que está lá, mas tem uma certa verdade. Pacto de sangue, faz um furinho no dedo, o outro faz também, vamos fazer um pacto de sangue. Veja, pacto de sangue. Sangue é uma aliança. Através do sangue você faz aliança. Através do sangue de Jesus, ele fez uma aliança com a gente. Deus retorna, faz o homem retornar a ele, através do sangue de Jesus. Amém? Hebreus 13, 20. Diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Vou ler novamente. O Deus da paz, que foi pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos, Jesus estava morto, a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, quem é que trouxe de volta Jesus dos mortos? O sangue. Mas através de quem? Através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele se une com o sangue de Deus. Quem assistiu a mensagem sabe como Maria engravidou. Lá no óvulo da Maria foi injetado também o sangue de Deus, porque o sangue tinha que ser puro, Foi através de um milagre, claro, e lá está tudo explicadinho na mensagem. Então veja, o sangue com o poder do Espírito Santo foi e ressuscitou Jesus. Ressuscitou Jesus. Veja que o sangue tem o que, irmão? Poder. É através do sangue de Jesus que nós somos ressuscitados do mundo e passamos a participar do reino de Deus. Nós somos salvos também, nós morremos, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos para o céu. Mas através do sangue de Jesus, quando nós nos batizamos, ali representa a morte. E sepultamento dos nossos pecados. O que quer dizer no mundo espiritual? Que o sangue de Jesus ali, quando a gente volta, isso é um ato profético, representa o quê? Você ressuscitando em Cristo Jesus. E o que é derramado sobre a nossa vida naquele momento? O sangue de Jesus, através do Espírito Santo.
Por isso que Jesus falou, agora eu quero que vocês participem do meu corpo e do meu sangue através da Santa Ceia. Não é um memorial, não é uma comunhão, não é uma festinha, não, é realmente a participação pela fé do sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, você não tem vida, porque no sangue de Jesus tem a vida de Deus. Por isso que é importante, sim, você, claro, os sinais só seguem aqueles que creem. Ao homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente, a gente não vê. Não tem nada neste mundo que possa nos mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas como que nós cremos que isso é verdade? Porque está escrito. Porque eu vejo isso na palavra de Deus. Por isso que eu procuro sempre trazer versículos bíblicos, palavra de Deus. Para quê? Para que você entenda não pela minha história, pelo aquilo que eu falo, não pela teologia, mas por aquilo que está escrito. Você não pode entender através do entendimento humano. Você deve entender através daquilo que está escrito. E quem é que te revela isso? O sangue de Jesus que está em você. Quando você tem o sangue de Jesus dentro de você, você tem a revelação da palavra de Deus. Quem é que não consegue? Porque às vezes, pastor, mas eu participo da Santa Ceia. Mas você participa dignamente? Assista o nosso vídeo lá. Assista, irmãos. Vocês vão entender isso. Então vamos lá. O sangue e o Espírito de Deus se uniu para o maior milagre, ressurreição de Jesus. Então foi através do sangue, olha lá, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos Jesus. Foi o sangue da aliança. Por quê, pastor? O sangue de Deus, junto com o Espírito Santo, novamente. Foi a mesma mistura que foi feita para dar luz a Jesus no ventre da Maria, também foi misturado de novo para ressuscitar Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus estava contaminado com todos os nossos o quê? Pecado. Então, por isso que ele se esvaziou de todo o sangue com o pecado nosso. E quando ele morreu, ele foi sem o sangue. E ali o Espírito Santo, né, através de um ato de novo de milagre de Deus, injetou de novo o sangue do Pai em Jesus, e por isso que Jesus ressuscitou. Mas ele teve que derramar todo o sangue lá na cruz. Para quê? Para que ele não fosse com o sangue contaminado. Porque ele recebeu os nossos pecados. E por isso que, mas acabou o sangue, acabou a vida. E sem sangue não tem o quê? Vida. Aí foi lá o Espírito Santo, com o sangue da nova aliança eterna, e trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus. Amém? É por isso que nós também precisamos do sangue de Jesus. Efésios 1, versículo 18. Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês, presta atenção nisso, a oração do apóstolo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Mais um. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, só os que creem. Veja, só os que creem. Deus amou o mundo que deu seu Filho para aqueles que creem, conforme a atuação da sua poderosa força. Mais um. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Veja, foi pelo poder do sangue de Jesus que foi ressuscitado Jesus, amém? E o que o apóstolo quer? Ele quer que nós também tenhamos esse poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus. E ele falou, eu oro para que vocês tenham esse entendimento, esse conhecimento, para que aquele poder que ressuscitou Jesus
possa também estar na sua vida. Olha, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então, qual é o poder? Aquele que ressuscitou Cristo. Volta a um versículo. Volta ao 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele te chamou, as riquezas da gloriosa herança. Então nós temos uma herança. E o que Ele quer que nós herdamos? O poder de Deus, que está onde, irmãos? No sangue de Jesus. E Ele quer que nós entendamos isso. Porque se você começar a entender o poder que tem no sangue de Jesus, as coisas mudam para você. Muda a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida, tudo muda na sua vida. Quando o próprio poder, que tem poder de ressuscitar mortos, não tem poder para mudar, consertar o seu problema, destruir a ação maligna que está na sua vida, nós vamos ver no final que Satanás ele não tem nenhuma chance diante do sangue de Jesus. Por isso a importância de nós, claro, tudo isso é para aqueles que creem. Os sinais só seguem aqueles que creem. Não adianta eu achar que eu tenho, mas eu não creio. Vamos entender isso. Então Jesus quis que bebêssemos do seu sangue, é a Santa Ceia, né? Para recebermos o poder do Espírito Santo. Então, quando eu participo do corpo e do sangue de Cristo, que é alimento para o meu espírito. Mas por quê? Porque é no sangue que tem quem? O poder. E quantos estão aí participando indignamente, não tem nenhuma, vai de qualquer jeito, não. Irmão, se eu soubesse, se eu tivesse a fé, sabendo, olha a minha fé, pô, toda Santa Ceia eu vou lá para me encher do poder de Deus. Pô, como que você veria na Santa Ceia? Tem gente que vem. E tem gente que nem quer esse poder. Porque se você não aceitar Jesus, você não vai ter o poder de Deus. O poder de Deus só manifesta através do sangue de Jesus. Ah, mas dinheiro você quer. Tem gente que não entrega a sua vida para Jesus por causa das coisas do mundo. Ah, não quero aceitar. Não quer o poder de Deus? Você não quer ter a manifestação do poder de Deus? Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus, mas eu vivo numa vida errada. Você está desprezando o poder de Deus? É a mesma coisa aquela pessoa que não quer comer mais. Vai enfraquecer e vai o quê? Morrer. Aquele que não come, aquele que não bebe, não tem vida eterna. É comida, é alimento. Mas isso só acontece para aqueles que creem. Amém? Então vamos lá. 1 de João, capítulo 4, versículo 8. O amor de Deus, ele é encontrado, ele é manifesto através do sangue de Jesus. Presta atenção nisso. É aquilo que eu estava falando no começo. Nós temos uma compreensão um pouco diferente. Não vou dizer que é errado, irmãos, mas confundiu muito a cabeça das pessoas. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo isso que eu vou mostrar agora. Mas aí banalizou um pouco. Por exemplo, eu acho, isso aqui é opinião minha, viu, irmãos? Não estou dizendo que é pecado, tá? Eu não estou dizendo que é pecado, amém? Mas eu não acho correto colocar o nome de uma criança de Jesus. Não acho. Jesus, irmão. Jesus, o nome de Jesus está acima de qualquer coisa. Aí você vai pôr o nome de Jesus no cara. Quem que é ele para ser Jesus? Não, pastor, é só o nome. Não, irmãos. Tudo bem, não é pecado. Mas começou a ficar uma coisa muito normal. Tudo é Jesus. Carro tem Jesus, geladeira tem Jesus. É Jesus. Ou seja, não há um respeito. Virou uma coisa tão banal e perdeu o seu poder, a sua credibilidade. Até técnico de futebol chama Jesus. Então veja, as pessoas estão tratando o nome de Jesus de uma forma banal, colocando em qualquer coisa, qualquer pessoa, escrevendo em murais, porque Jesus, Não, esse nome tinha que ser tratado com muito respeito.
Não adianta você ficar aí. Quanto mais você escreve, isso já é uma ação da nova era. Eu já estudei sobre isso. Quanto mais falar de Jesus, falar o nome de Jesus, colocar, esse nome vai ficar tão comum que ele vai perder, entendeu? Tudo que fica comum perde o seu poder, a sua autoridade, perde o seu glamour. Nós deveríamos usar o nome de Jesus, sim, mas na hora correta, para as coisas corretas, não para as coisas que não está escrito na palavra de Deus. Então, o amor de Deus é encontrado e é manifesto através do sangue de Jesus também. Olha o que diz aqui. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é o quê, irmãos? Amor. Então, muita gente confunde isso. A Bíblia não está dizendo que o amor é um sentimento. O que a Bíblia diz? Que o amor é quem? É Deus. Não é sentimento. E nós usamos como sentimento. E nós colocamos, eu te amo, para dizer, não, Deus é o amor. Ele não é um sentimento. É Deus, amor é Deus. Mas ele foi transferido, ele foi colocado como sentimento. É como um sábado. Tem um dia da semana que é sábado. E a Bíblia diz que nós temos que guardar o sábado. Mas no dia da semana, está lá um dia, não tem um dia sábado? Aí as pessoas, tem igrejas aí e tal, que guardam o dia de sábado. Né? Mas eles não compreendem que o sábado é descanso, 6 dias trabalhará, e um dia, sabá é descanso. Hoje é o nosso sabá, domingo para nós, hoje é o sabá. Poderia ser segunda-feira o sabá. Se ninguém aqui trabalhasse de segunda-feira, vamos fazer o nosso sabá de segunda-feira. Ninguém trabalha de segunda-feira, estaria errado, irmãos. 6 dias trabalhará e o 7º dia será o sabá. Mas aí colocaram o nome da semana de sábado. E aí virou o dia de idolatria, né? O sábado, o dia de sábado é idolatrado por alguns aí. Então é a mesma coisa com o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E agora nós colocamos o amor como sentimento. E nós vemos na Bíblia que não é um sentimento. Aí eu vou explicar para você o que é amor. A Bíblia te ensina o que é realmente o verdadeiro amor. Pastor, mas Deus falou que temos que amar o nosso próximo. Então o que é amar o nosso próximo? A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus. Né? O que é amar a Deus? Então vamos entender isso. O amor não é um sentimento, ele é um ser divino. Amor é o ser divino, é o próprio Deus. Olha lá. Porque Deus é amor. Infelizmente, nós colocamos, a humanidade transferiu. Para quê, irmãos? Para que ninguém conhecesse o verdadeiro amor. Vocês entendem como a jogada? E a gente acha que amor é isso. O que a gente sente por uma pessoa? Paixão, a gente pode gostar, pode ter atração, mas amor não. Ninguém ama ninguém, porque amor é Deus. É difícil colocar isso na nossa cabeça hoje, eu sei. Continue com sentimento, não tem importância. Mas eu quero que vocês aprendam que esse sentimento, que esse amor que a gente fala aí, é Deus. Então não é sentimento. Mas quando eu vejo eu falo, eu te amo. Amém, é gostoso falar eu te amo. Não vai mudar. O que importa é que você entenda que amor é Deus. Amor é Deus, não é sentimento. O que é então? O que é então? Vamos entender isso. João capítulo 13, 34. Vamos ver onde está escrito isso. Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Mais um. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Então, Jesus, ele disse que nós devemos amar uns aos outros. E por que eu devo amar o meu próximo?
Por que nós temos que amar uns aos outros? Para que nós possamos ser vistos como quê? Discípulos. Presta atenção nisso agora, irmãos. Quando eu comecei essa mensagem, o que eu disse que está no sangue de Jesus? O amor. O amor de Deus é manifestado através do sangue de Jesus. Mas para que serve o sangue de Jesus? Para a expiação dos nossos pecados. Porque se não tirar os nossos pecados, nós não temos acesso a Deus. Então, quando Deus diz, ame o seu próximo, o que Ele está dizendo para você? Como discípulo, ensine as pessoas a aceitarem o sangue de Jesus. Ensine as pessoas a aceitarem a Jesus. Veja que só aceitar Jesus é muito pouco. Você tem que aceitar o sangue de Jesus. Então, amar é ensinar as pessoas a aceitarem o sangue de Jesus. Para quê? Para que os seus pecados sejam o quê? Anulados. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho, deu sangue do seu Filho, para perdoar os nossos pecados. Então, amar o próximo é ensinar as pessoas que elas devem aceitar o sangue de Jesus para que os pecados delas sejam perdoados, para que ela possa se aproximar novamente de Deus. Não é sentimento, é o próprio Deus manifestando, o poder de Deus manifestando, o mesmo poder que ressuscitou Jesus lá na cruz, aliás, lá nos mortos, lá no inferno. O mesmo poder, o Espírito Santo está no amor. O Espírito Santo está no sangue. Por isso que Jesus falou, olha, eu quero que vocês voltem a beber do meu sangue. Como? Participe do corpo e do sangue na Santa Ceia. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, tem o poder. Eu vou trazer a mensagem da carne. Por que nós temos que comer a carne? Mas eu vejo como principal, não que a carne também não seja, mas o principal, irmãos, é o sangue de Jesus. Porque quando eu amo uma pessoa, é quando eu a ensino que ela deve aceitar Jesus, ou seja, o sangue dele, para que ele tenha novamente uma comunhão com Deus. Porque só através do sangue é que você é remido dos seus pecados. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou, não é um sentimento. Ele fez um sacrifício, como estava escrito. Ele sacrificou o filho dele para derramar o sangue do filho dele. Aliás, o sangue dele mesmo que estava no Filho, para que pudéssemos ser remidos dos nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar a Jesus. Deu para entender? Então não tem como você negar isso, porque a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus é o amor de Deus por nós. É a manifestação do poder da remissão do pecado. Então, como é que eu amo o meu próximo? Ensinando a ele a receber o sangue de Jesus, não só Jesus, mas Jesus e o seu sangue. Porque não adianta eu falar, aceita Jesus, mas se ele não entende que é pelo sangue de Jesus que ele é remido. Sem o sangue, não tem aliança com Deus. Todas as alianças, elas são feitas através de pacto de sangue. Amém? Casamento. Por que um homem e uma mulher precisam casar virgem? Porque na noite de núpcia, quando é rompido o ímen da mulher, há derramamento de sangue. Não é porque é tradição, não. Por causa o casamento ele só é validado com derramamento de sangue. Pastor, eu não sabia. Por isso que o sangue de Jesus, ele perdoa o pecado da ignorância. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus. Porque esse pecado da ignorância que nós não sabíamos, agora, quem fizer isso agora que sabe, aí tem que haver um arrependimento, aí a conversa é com Deus. Mas a ignorância, ela é perdoada através do sangue de Jesus. Por isso que nós, graças a Deus, que Jesus, olha como Deus é bom, porque se for ver hoje, a grande maioria que está chegando na igreja, está chegando tudo sem aliança, todos os casamentos sem aliança. Vocês entendem porque muitos casamentos estão com problema? Porque não houve ainda aliança de sangue. Por que não houve? Porque é para quem crê, irmãos.
Se você não crê nisso, o sangue não tem valor. Os sinais só seguirão aos que creem. Amém? João capítulo 14, 21. E o que é amar a Deus? O Senhor disse amar o próximo, mas disse também amar a Deus. Veja que amar a Deus também não é um sentimento. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Veja, amar a Deus é obedecer, não é sentimento. Quem ama a Deus não é aquele, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não. Quem ama a Deus são aquelas pessoas que estão obedecendo os mandamentos. Então veja, que o amor não é sentimento, nem para com o homem e nem para com Deus. Para com o homem é ensinar as pessoas a aceitar o sangue de Jesus para que ela seja remida dos seus pecados. E para com Deus é cumprir os seus mandamentos. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja, quando eu cumpro os mandamentos, Deus se revela para nós. Então, amar a Deus e amar o próximo não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com obediência, tem a ver com crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Poderia parar aqui, mas eu quero mais um pouquinho. Hebreus 12, 24. O sangue de Jesus fala. Eita! Que isso? Está escrito, olha lá. A Jesus, mediador de uma nova aliança. Por isso que ele é mediador. É ele que faz, ele que trouxe a aliança entre o homem e Deus, pelo seu sangue. E ao sangue aspergido, que fala, olha lá. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando Deus foi falar com Caim, ele falou, o sangue de Abel clama. Falou ou não falou? Então o sangue fala. Fala por quê? Porque tem vida. Tem a vida de Deus no sangue. Então nosso sangue tem a vida de Deus. Por isso que nós estamos vivos. Nós temos um espírito. Esse espírito é a vida de Deus no nosso sangue. Então o sangue de Jesus também fala. A Bíblia diz, se eu unir o meu espírito com o espírito de Deus, nos tornaremos um só. Olha só que interessante, irmãos. Espírito, sangue. O espírito está no sangue. Jesus está no sangue. Então por isso que Jesus fala, tome o sangue. Então quando o meu espírito, o alimento do nosso espírito é o sangue. Porque no sangue tem o espírito de Deus. Então quando o meu sangue se une com o sangue de Deus, nós temos o poder de Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 22 também. Em João 22, 22 não, 15, 14, 22. Vê se é isso, 14, 22. 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Por que ele disse que a gente poderia fazer a obra? Porque o poder de Deus está onde? No sangue. E eu vou deixar... Aí Jesus falou, mas como que essas... Aí você pode pensar, mas como que eu posso realizar coisas maiores que Jesus? Porque o poder do Espírito Santo, aquele poder que ressuscitou Jesus, está no sangue. Você não tem o sangue de Jesus? Você não participa do sangue de Jesus? Jesus, eu estou garantindo para ele poder para lutar contra o inimigo, para lutar contra as doenças. Eu curei, eu ressuscitei morto. Quando ele chama os discípulos, vai e ressuscita os mortos. Vai lá e expulsa os demônios, ressuscita os mortos. Falou para a gente, ser humano igual nós, os discípulos. Mas por quê? Porque ali ele estava sob a autoridade de Jesus. Mas depois ele falou, agora eu vou para o Pai. Mas pode ficar sossegado, vocês vão continuar com o mesmo poder. Por quê? Porque agora eu vou lhes dar o meu sangue. O meu sangue tem o poder do Espírito Santo. E vocês podem realizar as mesmas obras que eu realizei. E eu vou dizer uma coisa, até obras maiores, porque o poder de Deus é infinito. Então o poder de Deus se manifesta através do sangue de Jesus que está em nós. Por isso que nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. O poder do sangue
Colossenses 1, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Olha só, mais um versículo. E por meio dele é Jesus, plenitude é poder. Por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, através do sangue de Jesus, nós temos a plenitude, nós somos pleno em poder e autoridade, e também podemos reconciliar tudo de errado que tiver na terra, tudo que de errado que tiver no mundo espiritual. Nós podemos destruir o mal, podemos construir o bem, porque através de Jesus nós podemos todas as coisas. O sangue de Jesus nos dá essa autoridade, o sangue de Jesus nos dá esse poder. Amém? O sangue de Jesus continua liberando poder. Ele continua liberando. Parou? Não. Se você tem Jesus e você participa do sangue de Jesus, você tem o poder de Jesus. Tudo pela fé. Por isso que sem fé é impossível agradar ao Senhor. O justo viverá da fé. A fé vem por dar ouvido o quê? Eu estou pregando na palavra. Eu não estou inventando nada. Estou mostrando a palavra. Se você conseguir crer nisso e agir através da palavra, você tem o poder, você pode manifestar conforme a palavra do Senhor. Colossenses 2, versículo 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor. Irmãos, o amor de Deus é o quê? É o sangue. O amor de Deus manifesta através do... Então nós nos unimos no amor, não é sentimento. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus. Por isso que nós fazemos parte de um corpo que tem o quê? O sangue de Jesus. Todo corpo tem sangue, tem ou não tem? Nós somos igreja, corpo de Cristo, por causa do sangue de Jesus. Não porque nós participamos da igreja, não porque nós somos evangélicos. Por isso que hoje é difícil você chamar uma pessoa de irmão. Você tem o sangue de Jesus? Será que é teu irmão? E a pessoa que é irmão tem o mesmo sangue, então consegue perdoar. Né? Eu não consigo perdoar. Você não tem o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus faz com que a gente perdoe. A quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Eu não consigo perdoar. Está faltando o sangue de Jesus em você. Você não tem sangue de Jesus. Porque o poder para perdoar não vem do homem. O homem não tem capacidade de perdoar. O ser humano, a alma, a parte pensante não tem. Por quê? Porque a parte pensante vai falar, não, fez isso, ele me roubou, ele fez aquela maldade. Quem está falando é a alma. Agora, quando o teu espírito fala, porque o teu espírito uniu com o Espírito de Deus através do sangue, você adquire poder, como ele fez por nós na cruz, de perdoar o seu próximo. É através do sangue de Jesus que nós vamos ter capacidade de perdoar o nosso irmão. Até, por isso que ele falou, pode amar o seu inimigo. Amor, amor. Pode amar, você vai conseguir amar o seu inimigo, por quê? Você vai conseguir perdoar o seu inimigo. E quem consegue perdoar um inimigo é porque, ele está falando de inimigo porque fez mal. Então você consegue o perdão de Deus porque você perdoa o seu inimigo. E só conseguimos isso através do sangue de Jesus. Amém? Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, quando nós entendemos essas coisas, irmãos, nós passamos a entender o ministério de Cristo. E por que Ele nos chamou? Nós somos transferência do amor de Deus às pessoas. Deus quer que nós transferimos o sangue de Cristo que está em nós através das pessoas. Como que nós fazemos isso? Ensinando. E de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Então, quando eu ensino o poder que está no sangue de Jesus para uma pessoa,
Irmãos, e a pessoa aceita Jesus, você amou aquela pessoa. Amar não é um sentimento. Amar é transferir Deus para uma pessoa. Amar é fazer com que as pessoas voltem a ter um relacionamento com Deus, não com você. Não é um sentimento de você para com o outro. É um sentimento que a pessoa vai começar a sentir para com Deus novamente. Porque o pecado afastou todas as pessoas de Deus. E somente através do sangue de Jesus, eu e você e qualquer pessoa, vamos ser reconciliados ao próprio Deus. Amém? Então vamos lá. Versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você vai conhecer todas as coisas através de Jesus. Amém? Presta atenção. A obra consumada lá na cruz. Houve fatos lá na cruz que vai nos dar a condição de entender o que o sangue fez por nós lá naquela cruz. Amém? Claro, a expiação é total. Ou seja, nossos pecados foram o quê? Perdoados. Mas houve algo na cruz com Jesus, mexer em partes de Jesus, onde foi derramado sangue, que nos traz libertação. Presta atenção nisso aqui. O sangue das bofetadas e socos que Jesus levou. Ele levou bofetada e ele levou soco. E saiu sangue. O que é isso daí? Esse sangue derramado foi para quê? Através dessas bofetadas. Veja que é tudo profético. Fez com que nós triunfássemos sobre o orgulho, sobre a vaidade. E faz com que a gente seja resgatado de toda a rejeição que nós recebemos das pessoas. Porque a pessoa que tem o sangue de Jesus, ela consegue perdoar, irmãos. Ah, meu pai e minha mãe me rejeitou. Mas o sangue de Jesus, ele mostra teu pai e tua mãe de uma forma tão diferente que eu perdoo eles. O amor de Deus está tão forte dentro de você que você perdoa qualquer pessoa. Inclusive, eu não consigo perdoá-los. Você não tem o sangue de Jesus. Por isso que você não consegue perdoar. E esse soco que ele recebeu, porque levar tapa na cara, bata aqui se você é homem, aqui tem honra, né? Assim que o povo fazia antes, e ele recebeu um murro no rosto. E saiu sangue, para nos dar novamente a honra, de nós sermos honrados, que a Bíblia diz que para que a gente saia, né, aqueles que se humilham serão o quê? Exaltados, para que a gente possa ser exaltado novamente aqui na terra. Porque quando uma pessoa olha para nós do mundo, irmãos, vê a nossa vida anterior, eles eram lascados, o casamento deles era destruído, eu era um doente, vivia em hospital. Aí quando as pessoas olham para nós e vê que mudou, nós mudamos, mudou o casamento, mudou a vida financeira, a nossa família mudou, nós temos outro patamar de vida. Irmão, as pessoas falam assim, o sangue de Jesus está nessa pessoa. Você pode falar, o sangue de Jesus fez isso na minha vida. O sacrifício que Jesus fez na cruz, ele me deu isso, mudou a minha vida. Outra coisa, o sangue das chicotadas, Jesus levou chicotadas. Nos deu o que, irmãos? A vitória sobre todas as doenças. Todas as doenças. O sangue foi arrancado a barba dele. Se arrancar a barba na força, sai o quê? Sangue. Nos deu de volta o sacerdócio. Por isso que nós somos hoje reis e sacerdotes. Todo sacerdote tinha que usar barba. Era um costume, uma regra dos judeus. Todo sacerdote tem aquelas barbonas. Hoje tem um monte de gente usando barba, virou moda. Você vê como que é? Antigamente ninguém tinha barba. Barba era coisa feia, só maloqueiro tinha, só cachaceiro tinha. Antigamente era assim. Hoje não, hoje virou moda. Tem até lugar para ajeitar as barbas, cheio de macarrão, de arroz, de bichinho, fica assim naquele negócio lá. E aquilo cai tudo, irmão. A coisa mais nojenta é barba. É verdade. A não ser uma barba rala, tal, cuidadinha, tudo bem. Aquele bichão lá. Mas para os judeus, barba era sinal de homem honrado e todo sacerdote era obrigado.
e o óleo, o azeite, escorreu pela barba de Arão, está lá em Salmos. O que quer dizer isso? A unção veio através da barba. Então, quando ele arranca a barba, Deus nos devolve o sacerdócio de novo. E nós nos tornamos, quer ver, reis e sacerdote. Rei quando? A coroa de espinho. Quando colocaram a coroa de espinho nele, saiu o quê? Sangue. E aquele sangue foi para quê? Para nos dar vitória, irmãos, sobre a autoridade, sobre o império de Satanás. Nós nos tornamos reis. Ele é rei dos reis. Jesus é rei dos reis. Por quê? Porque o sangue que foi derramado através daquele espinho nos trouxe, irmãos, novamente o reinado. Por isso que nós vivemos no reino de Deus. E o sangue da lança na lateral, ele levou uma lançada lá do lado, foi? Nos deu as condições de conhecer Jesus mais intimamente. Nós podemos conhecer Jesus mais intimamente. Ali revelou a sua intimidade. Irmãos, para terminar, o sangue de Jesus faz com que o Satanás estremece. Por isso que quem tem o sangue de Jesus, Satanás está, debaixo dos seus pés. Apocalipse 12:10 e terminamos. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Os demônios estão dia e noite nos acusando dos nossos pecados para Deus. Dia e noite, viu, irmãos? Ele vai lá e te acusa daquilo que você faz errado. Mais um. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida, mas amaram a vida de Jesus. Amém? Então Satanás foi derrotado, ele é derrotado através do amor que a gente tem pelo sangue de Jesus. Então o amor de Deus está no sangue de Jesus. Nós podemos todas as coisas agora, porque Cristo Jesus habita no nosso ser. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.